Saudações investidores. Bitcoin agora cotado na 37.700. Bitcoin que continua dentro do triângulo, mas agora foi para a resistência lá de cima. E podemos estar próximos de um rompimento bem legal para o preço. Além de falar sobre esse price action, hoje eu também quero falar sobre Cruz da Morte, que eu recebi dezenas de comentários essa semana. Quero passar a minha visão a respeito deste padrão. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui falando um pouco da questão da Cruz da Morte e passando uma visão um pouco convencional do que eu penso aí em relação a isso, uma visão bem cética, mas que está embasada em muita história que eu já tive, tentando desvendar não só essa Cruz da Morte, não só cruzamentos de médias, mas também os indicadores técnicos. Então o mais importante vai ser passar uma opinião muito importante que eu tenho em relação a toda a análise técnica e como você realmente deve utilizar os indicadores, até mesmo a Cruz da Morte, para conseguir ganhar dinheiro, tá? Depois a gente vai para a nossa análise aqui para falar do triângulo, para falar de tempos gráficos menores e passar as zonas de suporte e resistência significativas. Também vamos falar um pouco da análise de sentimento, que melhorou bastante nas últimas horas, tá bom? Já que a gente teve uma queda significativa aqui no nosso long short ratio com o aumento do open interest. Vamos falar sobre tudo isso, porque o Bitcoin pode sim estar pintando um rompimento para cima. Vamos discutir sobre o assunto. Mas antes, né, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E eu vou deixar nos dois primeiros links da descrição o nosso Telegram, onde a gente tem um grupo com quase 5.000 membros, para você participar e mandar suas dúvidas e conversar com a comunidade. E também o nosso canal de atualizações de trading, onde eu subo os vídeos, enquetes e informações importantes sobre o preço, tá? Mas vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre a Cruz da Morte, né? Eu quero começar falando sobre o que ela é. A Cruz da Morte, basicamente, é um padrão de cruzamento de médias. Cruzamento da EMA, ou seja, média exponencial de 50 com a média exponencial de 200 no padrão gráfico diário. Quando acontece esse cruzamento das 50 com a 200 para baixo, é chamado de Cruz da Morte. Quando acontece para cima, é chamado de Golden Cross, ou seja, Cruz de Ouro. E basicamente, né, a minha visão é bem cética em relação a isso, caras, porque eu tenho que explicar para vocês como que foi toda a minha história com médias móveis e por que eu cheguei nessa visão, tá? Mas não foca muito na história, não. Foca na moral dela, porque eu acho que é muito mais importante do que realmente a gente falar sobre esse cruzamento em si. Lá em 2017, 2018, eu já era trader e eu comecei a programar bastante estratégias simples para tentar rentabilizar o capital. E eu sempre fui fã das médias móveis, tá? E eu criei um robô basicamente de cruzamento. Falando que, pô, se uma média cruza a outra aqui, a tendência é que o preço caia. Se ela cruza para baixo, a média é rápida com a média lenta. Mas se a média rápida cruza para cima, a tendência é que o preço suba. Na teoria, isso fazia total sentido, né? Mas os backtests mostraram o contrário. O que é o backtest? O backtest é quando você testa uma estratégia simulando para ver qual a porcentagem de sucesso dela. E eu cheguei à conclusão que nenhum cruzamento de média dava certo. Isso eu falo de 50 com a 200 exponencial, aritmética, média de 10, de 20, de 72, que eu tanto gostava. Eu tentei colocar aí atrasos em algumas médias. Eu tentei misturar a média exponencial com a aritmética. Eu tentei colocar médias de tempos gráficos diferentes para trabalhar e nenhuma delas tinha um backtest que dava certo. Ou seja, não tinha como eu ligar um robô operando cruzamentos de médias e ter um resultado positivo pensando no longo prazo, né? E foi uma surpresa isso para mim, porque eu sempre utilizava as médias pensando que os cruzamentos faziam o preço acontecer. Mas eu parei e pensei um pouco, realmente, caras, não faz tanto sentido, né? Porque as médias são os que nós chamamos de lagging indicadores, são indicadores atrasados. Então, não é o cruzamento da média que faz o preço cair. É o preço caindo que faz a média cruzar ou vice-versa, né? Isso cai num viés que a gente tem muito como trader, que é para tentar explicar como o mercado se movimenta. E se a explicação de um movimento tão importante do mercado como foi os últimos cruzamentos da morte ou de ouro do Bitcoin fossem por duas médias cruzando, caras, eu acho que a gente nem ia precisar fazer análise aqui, era só ligar um robô com essas médias que daria tudo certo, né? Mas não é o que a gente vê na prática com backtests, né?
Então, quando alguém te mostra o passado e fala, olha só, essas médias cruzaram e o preço despencou. Não é isso. O preço despencou e, portanto, as médias cruzaram. Continuou caindo? Pode até ter continuado, mas por quê? Não pelo cruzamento, mas porque a tendência tinha mudado, tá bom? Então isso é muito importante a gente entender. O preço, ele tende a continuar caindo porque a tendência mudou. Não porque duas médias arbitrárias cruzaram, tá? E você pode usar qualquer média que você quiser. Eu já fiz os backtests. E por que eu tô falando tudo isso, caras? Porque eu acho que isso é um grande perigo da análise técnica e é o que faz as pessoas acabarem perdendo dinheiro, né? Porque as pessoas elas ficam continuando tentando prever o futuro. E se o preço faz esse cruzamento, muitas pessoas ficam ancoradas nessa suposição de que o preço vai despencar por causa disso e não conseguem mudar a sua opinião, tá? Então, isso é algo muito perigoso, porque o mercado não tem nada garantido e não é um cruzamento que vai prever o futuro pra gente. Mas qual que é a maneira correta de utilizar, então, um cruzamento da morte, utilizar qualquer indicador técnico? Não é você simplesmente vender quando cruza, porque, inclusive, se a gente for olhar aqui no passado, você poderia vender nos piores locais possíveis, né? Por exemplo, no Corona Day, você venderia aqui, olha só, no fundo, tá? Então, por que não dava certo? Porque é um lagging indicator que acaba fazendo você fazer vendas terríveis, né? Porque a média, ela reage ao preço e não o contrário, né? Mas qual que é a maneira certa? A maneira certa é você entender que esse cruzamento de média mostra uma mudança na tendência. E a partir daí, você procura oportunidades a favor dessa tendência. Porque o mais importante que eu sempre falo é opere a favor da tendência, a tendência é sua amiga. Então não é que um cruzamento de média aconteceu que você vai vender, não. Mas é um cruzamento de média que acontece que você pode começar a olhar e falar, opa, talvez seja mais interessante eu começar a pensar em venda de acordo com a sua estratégia, com o seu trade system, tá bom? Que, numa boa, cara, um trade system não pode ser baseado somente em cruzamento de médias, tá? Eu fiz os backtests, se você se basear somente nisso, você não vai conseguir ganhar no longo prazo. E como eu disse, se fosse tão fácil assim, não era necessário tanta análise, tanto estudo, tantas tomadas de decisões, tantos dias assim, para a gente chegar num trade system que realmente funciona, né? Mas nunca se esqueçam, o trade system nem é o mais importante. O mais importante é o gerenciamento, tá bom? Mas vamos lá, continuando nessa ideia da análise técnica, eu acho que é extremamente a gente entender também que o grande foco que a gente tem que ter aqui, não só para um cruzamento death cross, ou qualquer cruzamento, ou qualquer indicador, é que a gente não deve usar a análise técnica como previsão de futuro. Então a gente não deve falar, essa média de 200 aqui sempre segura o preço, então eu vou comprar porque na média de 200 não vai mais cair. Ou então eu não devo falar, não, eu vou vender aqui só porque o nosso RSI está sobrecomprado, ou eu vou comprar porque ele está sobrevendido. Os indicadores, na minha opinião, eles não têm o papel de fazer isso. Eles têm o papel de basicamente conseguir te posicionar bem nas oportunidades. Então, quando você vê um RSI sobrecomprado, você não vai querer comprar. Você vai esperar uma retração, por exemplo, entendeu? Então, eles não preveem o futuro. E é muito perigoso a gente, basicamente, pensar que eles preveem, tá? Então, eu queria passar essa visão um pouco mais cética, tá? E essa é a minha visão. Não só de Golden Cross, não só de médias, mas de todos os indicadores, tá? Então, tendo isso falado, eu vou lembrar meu trade system aqui para vocês e vou falar que eu mesmo utilizo muito o cruzamento de médias. Mas como que eu utilizo? Vamos para o meu trade system para vocês verem aqui como que funciona. O meu cruzamento de médias, ele funciona de uma maneira bem simples, né? Eu utilizo médias móveis de 72 de diferentes tempos gráficos. E quando a gente tem um cruzamento da média de 1 hora com a de 4 horas de 72 períodos exponencial, muda de cor. Por que muda de cor? Muda de cor porque a tendência pode estar mudando. Então pensa comigo. A gente tem aqui uma mini tendência de alta que teve no Bitcoin quando a gente retestou os 60 mil e o preço rompe para baixo aqui, pá, as médias cruzaram. Aí eu, em sã consciência, vou virar e vou falar pro meu sócio, cara, essas médias cruzaram, vamos vender? Não, porque não é assim que funciona. A análise técnica a partir desse cruzamento só te mostra que você deve procurar oportunidades de venda por uma constatação super simples.
o cruzamento das médias e essas médias estando vermelhas denotam pra gente uma tendência de baixa. E a gente sempre quer operar a favor da tendência, tá bom? Então, nunca achem que qualquer indicador técnico vai prever o futuro, tá? Entendam que eles estão aqui para te ajudar a se posicionar no presente, tá? Se posicionar de acordo com uma boa relação risco-retorno, com uma estratégia e com um gerenciamento de risco. Tranquilo? Acho que ficou um pouco maior do que eu gostaria, mas foi tanta pergunta que eu precisava falar isso aqui e focar para vocês. Isso não é uma crítica, não. Isso é uma reflexão em relação a todos os indicadores de análise técnica, incluindo a Golden Cross ou a Death Cross. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho mais do dia a dia agora. Podemos voltar aqui, né, e relembrar no 4 horas que continuamos o nosso triângulo, né? E o rompimento desse triângulo deve ditar para a gente um grande movimento no Bitcoin. Então a gente traça a nossa linha de tendência aqui, que também, como todos os outros indicadores, somente mostram para a gente probabilidades e oportunidades. E a gente vê que a gente tem aqui a nossa resistência nos $38.500, que é uma resistência importante, que a gente vem falando há um tempo, e, na minha opinião, essa aqui dos 40 mil. Se romper os 40 mil, a gente tem uma boa probabilidade do preço voltar a subir. E aqui, ó, provavelmente as médias vão cruzar. Você tá vendo a média de 1 hora já se aproximando aqui da de 4 horas? E eu te pergunto, essas médias vão cruzar e vão fazer o preço subir ou é o contrário? Se o preço romper aqui, elas vão se cruzar e a partir daí a gente pode ter uma boa oportunidade a partir de uma tendência de alta. Deu para entender a diferença sutil, mas extremamente importante para tudo que a gente acredita e tudo que a gente tem que se posicionar na análise técnica? É basicamente isso, tá? Em compensação, se o preço vem aqui e rompe para baixo, essa região dos 35.500 primeiramente, e depois a região dos 34 mil dólares, o que vai acontecer? A gente vai continuar numa tendência de baixa, tá bom? E continuando numa tendência de baixa, provavelmente as nossas médias não vão cruzar de novo para cima, a gente vai continuar nessa tendência, igual a gente tá aqui desde o dia, basicamente, desde o dia 10 de maio, 11 de maio, tá bom? Então nunca se esqueçam disso. Continuando aqui, olhando um pouco do curto prazo, né? O Bitcoin fez um movimento legal aí nas últimas horas, tá? Eu acho que pegando 1 hora aqui fica legal da gente ver. A gente testou o suporte de novo ali na região próxima aos 35.500 e, rompemos para cima, né? Ainda não temos muito volume, caras. Então, parece um movimento um pouco estranho, né? E eu acho que a gente ainda carece de um volumão para definir essa tendência e realmente voltar a ficar otimista no Bitcoin. Então, repare que se a gente rompe para cima, essas médias cruzam, a gente não vai ficar otimista porque elas cruzaram, a gente vai ficar otimista porque a tendência pode estar mudando, tá bom? E aqui, né, o que a gente vê? A gente vê o preço rompendo, o que é muito bom, e com bastante suporte abaixo, tá? A gente tem esse suportezinho aqui interessante na região entre os 37.400 dólares e os 35.500, e no curto prazo não tem tanta resistência aqui acima, na última semana, digamos assim, né? Então a situação de curto prazo deu uma melhorada do vídeo de ontem, que a gente estava aqui nos 36.500 mais ou menos, né? Mas ainda carecemos de mais força e de mais rompimentos para a gente realmente ter algo aí consistente para nossa tendência mudar. Falando um pouquinho aqui dos nossos indicadores de sentimento, que eu acho que é o mais legal aqui para o Bitcoin nesse momento, tá? Vamos acompanhar aqui o que aconteceu. Os indicadores de sentimento, como vocês sabem, são indicadores muito bons, que eu gosto muito, porque eles não têm nada de prever o futuro. Eles simplesmente mostram o presente e mostram que os dados naquele momento estavam mostrando, né? Então a gente tem o Order Book, a gente tem o Long Short Ratio, a gente tem o CVD, todos esses Open Interest, todos esses indicadores disponíveis na playlist indicadores para vocês aprenderem tudo, tá? E o que a gente vê desses indicadores aqui agora? Uma melhora significativa para a situação do Bitcoin. Repara que a gente tem uma queda bem forte aqui do CVD e do Long Short Ratio a partir desse nosso rompimento, tá? É justamente esse rompimento que eu quero focar com vocês aqui num lado mais educacional hoje. Mas eu quero que vocês vejam que a gente caiu aqui de 2 no Long Short Ratio para 1,2. Então isso é muito bom, tá? Isso denota pra gente que muitas pessoas apostaram em queda aqui e isso teoricamente é uma onda confirmada. Nunca se esqueçam que esses indicadores podem mudar e começar a subir, igual foi aqui, né? Vocês lembram dos 40 mil dólares? Quando começou a subir e basicamente a gente teve que vender? Então, basicamente, agora a gente tem que ficar de olho nesses indicadores. Se continuar aqui em 1.2, acredito que há uma boa probabilidade da gente, pelo menos, tentar esse rompimento dos 40 mil dólares, tá bom? O que seria muito bom pro preço. Tranquilo? Agora vamos focar aqui no ponto de virada, digamos assim, né? Porque a gente estava num mercado ontem
com o preço testando resistência, com muita instituição acima do preço, e o long short ratio até deu uma caidinha nessa queda, mas ainda estava aqui em 1.6, né? Então ainda denotava um pouco de risco. E é por isso que eu sempre falo com vocês que pontos de volume são pontos muito importantes, são pontos assim, de virada no mercado que podem virar um jogo, né? Olha só esse rompimento aqui. Quando a gente sai dos 36.700 e vai até os 37.100, repara que não só o nosso long short ratio despencou de 1.7 para 1.3, ou seja, muita gente shortou aqui ou foi estopada. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, a partir daqui, essas pessoas que erraram vão começar a ser liquidadas e estopadas para o outro lado. E mais do que isso, o que acontece aqui embaixo? Isso são grandes instituições trocando de lado. Então você está vendo aqui muita instituição tentando vender, mas aqui muita mesmo, né? Muita ordem de instituição tentando comprar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que basicamente a maioria das instituições mudou de lado e agora elas não querem mais queda, elas querem alta. E elas conseguem, correto? E quando que o preço para? Justamente quando muita instituição quer vender, né? Lembrem-se, quanto mais claro aqui, maior o número de ordens em relação ao outro lado. Ou seja, tinha muita ordem de venda aqui justamente no topo e muita ordem de compra quando fica amarelinho aqui, tá bom? É o que tem mais. Inclusive, tem também um vídeo sobre o order book na playlist de indicadores. Então, caras, quando a gente fala de uma análise técnica que já é tão subjetiva e que a gente já entende, né, que não é um cruzamento de média que vai fazer o preço cair ou subir, a gente ainda tem que ter outra preocupação, que é a análise de sentimento. Porque podia estar tudo apontando para baixo, uma tendência de baixo. Se eu tenho um movimento assim, com o preço rompendo para cima, e os indicadores de sentimento mostrando para mim que vai continuar alta, que média móvel, que indicador técnico vai segurar? Então é por isso que a gente precisa entender que o mercado ele não é tão simples, igual muitos querem pintar, mas também ele não é nada de outro mundo, tá? A gente só precisa entender para que servem os indicadores, e se a gente conseguir entender isso, você pode ter certeza que a gente vai conseguir se posicionar com as melhores oportunidades e com boas relações risco-retorno a nosso alcance, tá bom? Então os backtests com os cruzamentos de média não deram certo, mas eu entender que o cruzamento de média gera para mim uma mudança de tendência e para eu mudar o lado da oportunidade que eu tenho que fazer, vem dando certo para mim já desde 2017 que eu uso as médias. Então, a virada de chave é isso. Nenhum indicador vai te dar 100% de certeza e nenhum indicador vai prever o futuro. A gente não tem que prever o futuro. A gente tem que reagir ao presente. E é isso que a análise técnica, de maneira correta, deve ser utilizada. E é isso que a análise de sentimento é. Interpretação do presente. Tranquilo, investidores? Espero que tenha dado para entender aí. Muitas pessoas mandaram comentários sobre a cruz da morte. Eu nunca tinha falado sobre isso no canal. Eu achei um bom gancho para passar para vocês não só a minha opinião sobre este cruzamento, mas a minha opinião completa sobre o mercado, sobre o trading, sobre a análise técnica, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa todas as dúvidas, críticas e sugestões, né? Afinal, isso é uma opinião pessoal minha. Cada um usa a análise técnica do jeito que preferir. É isso que dá certo para mim e para a equipe da Belo Trade. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã.